Entrando, Marta, é contigo. Agro de Eveté. Boa noite a todos. Eu sou Marta de Lima. Estou tendo a honra de receber aqui os parentes guaranis e também os parentes guaranis da Argentina. Nós vamos ter uma conversa agora para a gente perceber a relevância e a importância da presença dos povos em todos os eventos, e nesse evento da Romaria e nos 400 anos, a comemoração dos 400 anos da chegada dos jesuítas no Brasil, nós vamos ouvir agora as vozes que trazem toda a ancestralidade, toda a história e que estão aqui presentes para nos contar dessa relação dos guaranis com as reduções e falar de retomada. E nós vamos pedir uma rodada de apresentações e depois a gente passa para ouvir o que eles têm a nos trazer nessa noite memorável. Eu tenho a honra e estou muito emocionada de estar na presença do parente Guarani. Vou passar o microfone aqui para o Laércio. Boa noite a todos. Meu nome é Laércio, professor de História. Eu venho da Tecoanhangatu, localizada em município de Viamão. Agudete, Centrefé, Chelsea, Rachondaro, eu Tecoanhangatubi, Tuichá, boa noite a todos. Sou Eloy, sou cacique da retomada de Angatu, município de Viamão. Motivate yang beraju tema era Raimini eu toda Adrian Gatu Motivate era de Ju de Ferreira. Acompaño acá a las autoridades de la comunidad de Inglatú, Eloir, Laercio y los otros compañeros. Yo soy de Argentina, comunidad Tamandó. Tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu vim de andar no Viamão. Dá para ver a menina. Ivan, pode estar com ele. Nalututuño, buenas noches para toda mi gente. Yo soy Iván Ferreira, me vine de Argentina. Nada más estoy muy agradecido por estar con mi gente, por compartir con todos, que son de las aldeas de Necatú, el cacique Eloir. Estoy muy agradecido por todas. Nada más estoy para saber cosas, para analizar y saber para saber qué propósito tiene para nosotros, para todos nosotros. Bueno, estoy muy feliz y agradezco por todo. Gracias. Gracias. Chama era Poteiro. Meu nome é Valdir. Sou da Tecoanhangatu, Viamão. Laércio, por favor, apresente aí as perspectivas para essa romaria. Bom, acho que primeiramente agradecer, né, pelo convite. É a minha primeira vez aqui no noite, assim que eu já está participando já. Fez lá para ver já dessa romaria. Acho que hoje em dia acho que esses movimentos são importantes, né? Esse movimento de integração, né, do povo guarani com outros segmentos, né? Não somente, né, o movimento sem terra, mas outras, né, que, né, são, né, escolhidas historicamente. Então, assim, nesse sentido, eu sempre falo da importância, né,
não só da Romaria, mas de outros movimentos também que acontecem em todo o Brasil também. Então, essa integração é bem-vinda e, ao mesmo tempo, também eu acho que, né, a história mostra que, né, os povos indígenas, não somente os Guarani, mas como todos os povos indígenas do Brasil, foram, né, jogados às margens depois, né, da colonização, e até hoje também a gente vê, né, ainda essa herança, né, da colonização. Então, assim, nesse sentido, a gente tenta, né, não só como professor, mas como liderança também, trazer essa perspectiva indígena, né, da história, sobre a história, né, o que de fato houve, né. Então, até hoje em dia nas escolas, acho que o que mais se opõe é essa visão e essa perspectiva europeia, né, do que foi, né, a história em si. Então, a gente está trazendo esse novo olhar também, não fazendo um revisionismo, mas acho que trazendo, como eu disse, uma outra perspectiva do que, né, do que nossos antepassados, do que nossos, né, velhos sofreram, né, nesse processo de colonização. Então, assim, nesse sentido, a gente tenta trazer essa importância, né, do povo, não somente Guarani, mas de todos os povos indígenas na história do Brasil, né, não só também somente do Rio Grande do Sul. Então, assim, acho que, né, como professor de história também, então tento trazer essa visão não somente para os meus alunos, mas como para toda a sociedade, né, não indígena. Então, nesse sentido que o nosso trabalho funciona, né, como professor e como liderança também das comunidades. E acho que, como eu disse, acho que a gente tem que trazer esse protagonismo histórico, né, dos povos indígenas na sociedade não indígena, né, de como que esse processo foi acontecendo, de como que aconteceu, né, para os povos indígenas e, né, povo negro também foram apagados da história. Então, é esse protagonismo que a gente traz também, não somente, acho que os indígenas, mas com os apoiadores também, né? Não só os apoiadores, digamos que assim, dos segmentos minoritários, mas também acho que está surgindo bastante trabalho acadêmico também nesse sentido, assim, de professores de trazer esse protagonismo dos povos indígenas. Exemplo né, as missões, né, Guarani, né, missões jesuíticas guaranis, né, no caso. Eu não gosto de chamar de missões jesuíticas porque foram, né, construídas pelas mãos dos povos Guarani. Então, trago essa questão também para a gente refletir, né, de como que esse processo, né, surgiu e, né, visibilizou esse protagonismo, né, dos Guarani aqui nas missões. Então, hoje em dia, então, acho que não cabe mais também ter esse desconhecimento, porque a gente está no mundo, na era digital também, a gente tem acesso à internet, a gente tem que buscar informações, a gente tem que conhecer mais sobre a cultura indígena, né? Não somente a Guarani, mas de todos os povos aqui do Brasil e do mundo afora, né? Então, minha primeira fala é mais nesse sentido, assim, de trazer o protagonismo indígena, não somente, como eu disse, nas missões, né, que foram construídas, mas, né, de todo esse processo que foi apagado, né, pela história europeia. Então, falar um pouco da participação, né, e perspectiva do povo Guarani na Romaria da Terra é importante, né? É um marco importante para o povo Guarani, em especial por se tratar de um povo originário aqui do estado do Rio Grande do Sul, povo que fez e faz parte da história do Rio Grande do Sul, né? E também do Brasil em si, como também da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. E falar das reduções, realmente, reduções tem
um amplo sentido, digamos assim, né? Porque reduziu e drasticamente o povo guarani, né? Imagina antes das reduções jesuíticas, quantos milhares de indivíduos guarani existiam, né? Só na região aqui do Rio Grande do Sul, né? E aí hoje a gente pega o estado do Rio Grande do Sul todo, 4.131 pessoas guarani, né? Então, você volta um pouco na história, você vê que o povo foi reduzido drasticamente, né? Mas eu não sei se faz presente ainda, né, nessa sociedade, né? Por mais que ainda não está visível aos olhos da sociedade, ele está presente ainda, seja ele em beira de BR, em acampamentos, em retomadas. São 65 TECOAs no Rio Grande do Sul, né? Das quais apenas 6 ou 7 são demarcadas, homologadas, né? Regularizada, digamos, as demais são retomadas, acampamentos ou terra cedida por particulares, né, para as famílias também, né? Então tem muito ainda a melhorar, né, a questão do povo guarani aqui no estado, por mais que seja um povo originário, né, foi muito excluído, na verdade, né, foi massacrado em todos os sentidos também, né, seja fisicamente, culturalmente, espiritualmente, como povo também, como nação, na verdade, né. Então a gente estar presente na Romaria da Terra é trazer um pouco dessa história, né? Contada por nós mesmos e conhecida por nós também, né? Porque a história é contada pelo não indígena, né? A história é contada sempre não pelo autor, digamos assim, né? Então, nada melhor que o próprio povo guarani está contando um pouco da história, né? Não vai contar por completa, porque tem muitos, digamos assim, muitos receios também, né? Porque a verdade dói, né? Então, ela dói tanto para o não indígena, tanto para o indígena também, né? Mas o importante de tudo é que as portas estão sendo abertas, né? E a Romaria da Terra vem já com o 5º ou 6º ano consecutivo com a presença guarani, né? Porque abriu essas portas não só para ouvir, mas também para fazer com que o próprio Guarani se sinta parte desse movimento, né? É um movimento que traz não só a problemática da sociedade não indígena, mas também quer trazer a problemática dos indígenas também. Então, é importante dos movimentos sociais, né? Nada melhor do que o próprio Guarani também trazer a sua realidade, né? Porque para quem não conhece, o Guarani está lá, tem um pedaço de terra, está bom, né? Como o discurso da sociedade não são todos, mas infelizmente são discursos assim que é racista, preconceituoso, e quando chamam indígena, por que terra você não planta, não constrói, não desenvolve e tal, né? Mas a gente tem o nosso modo próprio de viver, né? Não somos um povo capitalista, não somos um povo que vai produzir imensas, né, terras, né? Então a gente quer terra para viver com a natureza, né? Nós somos parte da natureza, então a gente quer preservar aquilo que ainda resta, na verdade, né? Então tem esse movimento, né, das retomadas que acontece aqui no Rio Grande do Sul, principalmente de terras públicas, que é menos conflituosa, né? Ela é conflituosa também, mas é menos que você querer retomar, por exemplo, aqui próprio Caró, né, que é o território guarani. Imagina a gente entrar aqui com 50 famílias e querer tornar uma aldeia aqui. Seria quase que impossível, né, porque infelizmente a história nega a existência do povo guarani. Mas enfim, dizer que estamos felizes, com certeza, a gente é grato pela oportunidade também de estarmos presentes nesse movimento e, claro, viemos participar do movimento, mas também não só para aparecer, digamos assim, mas fazer parte desse movimento, né? Construir com esse movimento, né? É importante organizadores trazer o protagonismo indígena, mas também ver a realidade crua, né? Não é crua, digamos assim, nesse território, né? Porque a gente vem aqui, é uma realidade, mas agora esse movimento ir ao território guarani é essencial conhecer a realidade. Tem territórios que não têm saneamento básico, tem territórios que não têm habitação, tem territórios que não têm energia elétrica, não tem uma escola para as crianças estudar. Então a realidade é totalmente difícil, digamos assim, né? Mas a gente está na luta. Somos um povo guerreiro, imagina todos esses séculos passados já de tanta luta, né? Nossos avós, nossos bisavós, nossos ancestrais já se foram, mas aqui a gente se faz presente ainda, né? Através da juventude, professores se formando na universidade, temos enfermeiro, temos odonto também, são espaços importantes para a gente estar ocupando também, né? Essa perspectiva que a gente tem de participar na Romaria da Terra tem que ver com pensamento positivo, sempre.
sempre, né? Tem que ver que você vai levar algo desse movimento, vai levar algo para contribuir com a comunidade, com as famílias que estão lá vivendo o dia a dia na Tecoá, né? Eu, como cacique, tenho essa obrigação de vir aqui participar, trazer a realidade, oralmente, contar o que estamos passando, mas também levar algo daqui também, né? Hoje estou eu aqui, pode ser que na próxima pode ser outras pessoas também para participar, ou mais pessoas também, né? Ou se faz de um território guarani. Seria extremamente importante, né? Então, é gratidão mesmo pela oportunidade e principalmente de estar conversando com a parente aqui. É uma das melhores coisas entre parente estar escutando um outro, né? A realidade de um parente é muito importante e somatório para nossas lutas. Até. La verdad que es algo muy importante que la tierra, ¿no? Porque el abuelo Dionisio Duarte, un cacique muchos años, luchó por la tierra, la cual nació un guaraní que está dividido por los Yuruá, que nosotros decimos, ¿no? Que no son los pueblos originarios, que en su momento pusieron límite para decir, mira, este es Brasil, este es Paraguay, pero para nosotros es como nación, es territorio, ¿no? Yo la verdad estoy muy contento por ver la comunidad de ellos como se han organizado, y la verdad como guaraní me siento orgulloso de eso, por ser líderes jóvenes que luchan y pone todo para que el pueblo guaraní esté mejor un poquito, ¿no? Que es algo muy fundamental para nosotros, para los jóvenes, para nuestros hijos y después para nuestros nietos, ¿no? La verdad que es algo, repito en esto, digamos que me siento muy orgulloso de ser guaraní y tener un líder como ellos, que luchan por nosotros. O sea, yo vengo de Misiones, de Argentina, pero somos un mismo guaraní. O sea, entonces por eso me siento así bien y orgulloso de decir, mira, acá estamos. Y hoy acá estamos. Es verdad lo que dice, no simplemente participar, sino ser parte de estos movimientos, ¿no? Que lucha por lo que es, por lo que siempre fue nuestro. Siempre fue nuestro. Solo que en su momento alguien se apropió, se adueñó y dijo, no, este es mío, y le van corriendo los guaraníes muchos años. Por eso el abuelo siempre luchaba por la tierra y para tener mínimamente un papel que diga, bueno, este es de ustedes. Porque el Yurá trata de llevarte siempre para arrinconar, como lo decimos nosotros, ¿no? De llevar corriéndote para algún lado y de sacar tu propia tierra. O sea, pero bueno, acá estamos y la verdad estoy muy contento de participar en este movimiento. Bueno, que no sea mi última participación, sino que sea varias más, digamos, para seguir conociendo y tener experiencia nueva, compartir con otros líderes, con otro cacique de otro movimiento. Me parece fantástico eso. Gracias. Laís. E como que se dá esse processo da juventude, está assumindo agora esse protagonismo, essa liderança, dentro de todos esses contatos, né? Como ele falou, com o Juruá, com os parceiros, em outros eventos, e estar numa posição de protagonismo com jovens, né? Que é o professor, é o médico, o advogado guarani, que agora está se apresentando com orgulho. E como que era antes isso, né? Eu gostaria que vocês dois falassem assim, se houve uma mudança ou se não houve essa mudança e como ela está sendo recebida agora por vocês. Bom, assim, nesse aspecto da juventude, né, sobre participar nesses movimentos, não somente regionais, mas nacionais e internacionais. Antigamente a gente acompanhava mais
digamos que mais de longe nessa questão, os mais velhos saíam mais para os movimentos, mas de um tempo para cá, como eu disse antes, tem essa questão do próprio, acho que, interesse, né, dos jovens se colocando nesse lugar, né, de protagonismo. Ao mesmo tempo também acho que resguarnecer um pouco também os mais velhos, assim, no sentido deles serem os guardiões, né, desse saber, né, dessa ancestralidade, né. Então acho que o jovem está, né, presente, como eu disse, nos movimentos, sem tirar essa importância, né, dos mais velhos que a gente tem nas aldeias. Então, como nosso parente falou ali, ele se sente orgulhoso quando vê esse movimento, né, dos mais jovens participando, né, desses movimentos sociais, né? Então, também eu como jovem, também eu me sinto, acho que, orgulhoso, ao mesmo tempo de, né, feliz a compartilhar esses momentos, não somente com o nosso cacique, mas, né, toda a juventude, né, dos movimentos sociais, seja ele, né, quilombola, seja ele do movimento sem terra e outros segmentos, né, considerados minoritários, né. Então, como eu disse antes, hoje em dia, né, nesse mundo digital, onde a internet tem alcance mundial, a importância também, né, dos meios midiáticos, né, para também a gente exibir também nossa luta, nossa demanda, né, tanto dos territórios, sobre saúde, sobre educação, né, sobre moradia. Então, acho que nossa importância vem nesse sentido, assim, de ser uma ferramenta a mais, né, para essas lideranças, né, seja jovem, seja mais velho. Então esse movimento que a gente está seguindo agora, não somente aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente vê bastante esses movimentos lá para, né, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo também, que tem esses conflitos fundiários, né, os jovens também à frente, né, dessa questão, né, dos territórios, também dessas demandas que as aldeias necessitam, né. Então essa é a minha perspectiva, assim, sobre a importância dos jovens, né, dos adolescentes, né, nesses movimentos sociais. Acho que também Pode. Bateria, cara. E também acho que com essa nova perspectiva, né, que a gente traz também para os nossos alunos, também eles sentem, né, do dever de, né, continuar essa luta, de continuar levando essas demandas, né, da comunidade. Então é nesse sentido que a gente se insere, né, nesses meios, né, a gente como um dever, né, de honrar, né, nossos ancestrais, assim, nesses movimentos. Então esse é a importância do jovem nesses movimentos. Okay. Então, falar da realidade do povo guarani, muito se mudou. Se a gente voltar um pouco na história, antigamente nossos ancestrais tinham território ilimitado, digamos assim, né? Se construía tecoá, vivia um espaço no meio da selva, da mata, para coletar, para caçar, pescar, de acordo com a sua cultura, né? Aí, com a colonização, esses espaços foram se terminando, né? Aí se construiu uma tecoá no espaço no meio da selva, por um determinado período, até que tivesse a caça, a pesca. Quando ia se diminuindo, se mudavam para outro espaço, né? E assim se fazia o guatá, o caminhar guarani, né? Guatá. Isso, o guatá guarani. E aí circulavam até e voltavam de novo para a aldeia antiga, território antigo, né? E a retomada hoje é isso, praticamente voltando aos territórios antigos, né?
tinha lideranças próprias, né? O verdadeiro liderança da Tecoá é o Peguá, ou seja, o Caraí, né? Então eles são os verdadeiros líderes, né? Com a chegada do não indígena, a gente teve que procurar meios de se adaptar também, né? E aí aparece a figura cacique, um líder político, digamos assim, né? Isso, para nossos ancestrais, não havia necessidade, porque não tinha esse contato com o indígena, né? Ou seja, o contato era entre si, entre Mbuiá, era o contato. Então, os líderes espirituais eram os verdadeiros líderes das Tecoá, né? Isso, não que se perdeu nessa caminhada, mas isso foi se reservando mais. Aí aparece a figura cacique para ter esse contato com o não indígena, né? Com quem não é Guarani, digamos, né? E aí, então, isso se distancia um pouco, né? Até poucos tempos atrás, os verdadeiros caciques, ou seja, os caciques também eram os mais velhos, né? Porém, eles não tinham essa comunicação, digamos assim, falar português, ter uma comunicação clara, eles não tinham, né? Aí, com o passar do tempo, como os territórios também foram diminuindo, foi se acabando as matas, florestas, a caça, a pesca foi se acabando, as famílias, os grupos familiares foram morar em beira de BR, ou então em terra cedida, emprestada por órgãos municipais ou estaduais. E com isso vem a figura cacique, né? Aí com isso vem a necessidade de vir à escola também para ter coagem. Um método novo de aprender, digamos, novas ferramentas, novas formas de também lutar, né? Que aí começa a luta também, né? Antes não precisava lutar, lutava, digamos, contra a vida selvagem ali, né? Sim, Mas com a chegada do Juruá, tem que se lutar pelo direito, né? Para ser reconhecido como povo, como nação, né? Para viver no seu território, ter a garantia da demarcação da terra, né? Aí aparece a figura cacique. E aí tem a necessidade de que nossos jovens têm que estudar, têm que buscar uma formação acadêmica, né? Um professor de história é importante. Esse professor de história que vai realmente contar a história que nossos mais velhos estão contando para nós. Esse professor vai contar para a sociedade não indígena. É necessário ter um médico, né, nova forma de curar também, né? Por que isso? Porque não tem mais mata, não tem mais medicina. Né? Imagina em beira de BR, acampada, ter uma terra lá, uma aldeia, uma Tecoá em beira de BR, o que você tem lá? Não tem nada. Somente veículos passando 24 horas. Você não tem erva, você não tem alpur para fazer a reza, para fazer a cura. Então é necessário ter um médico guarani. Então por isso a gente briga pela educação escolar guarani, né? Briga pela escola para dentro do território, mas ter professores guarani que ensinam a língua guarani. Ao mesmo tempo, o não indígena também para ensinar as disciplinas, né? Digamos assim. Então, com isso muda um pouco, digamos assim, o modo de viver Guarani, também, né? Nhanderecó, né? Nhanderecó, na verdade, não muda, ela está em cada um de nós, né? Né? Em cada coração de cada um de nós, né? Porém, você não tem como praticar num território onde não tem espaço. Sim. Como é que você vai praticar caça se você não tem a mata? Como vai praticar pesca se você não tem o rio? Então, essa falta faz com que a gente vai se adaptando, digamos, no espaço que a gente vive hoje, né? Então muda bastante de alguns anos para cá, vem mudando bastante. Bom, a gente não tem uma conclusão concreta ainda de dizer que não, está melhor, não, está pior. Ainda não tem. Vamos chegar nesse momento que um dia a gente vai dizer, a educação escolar é boa. É positivo, ou então não, é negativo, é ruim. Vai chegar esse momento, mas ainda estamos em processo de construção, né? E com isso a gente vai aprendendo também a participar dos movimentos sociais, né? Principalmente dos movimentos da minoria, como é vista, né, na sociedade, né? Mas a gente não se recua. Com certeza a gente tem que avançar cada vez mais, né? Conquistar mais espaços, reconquistar nossos territórios é importantíssimo. Para partir disso a gente começar a se organizar como éramos antigamente, né? Voltar um pouquinho como éramos antigamente, né? Então muitas práticas foram deixando de ser praticadas devido ao espaço, né? O território é tudo para o povo guarani, a terra é tudo para o povo guarani. Se o Guarani tem a terra, ele tem alpir, tem mata, tem caça, tem Nhanderecó, tem Nhandeaiú, tem Arandu, Nhandeboraiú, tem tudo. Agora, sem terra, muitas coisas ele perde, né?
Então, assim está a história do povo Guarani hoje. Assim estamos, na verdade. Brigamos pela terra. Brigamos no sentido de luta, dentro da legalidade, né? Não expulsando famílias de seus territórios, não expulsando famílias de suas terras, de suas casas. Não é isso que a gente faz. O Guatarra Guarani é com respeito, sempre com respeito. Nunca vai ser com falta de respeito, né? Mas também temos que ser respeitados, né? Porque isso está muito distante. Infelizmente está muito distante, principalmente pela esfera política, digamos, governamental, né? Seja nacional, estadual ou municipal, né? Falta muito isso, né? Imagina numa Tecoá, onde tenha 50 famílias morando e não ter o que produzir, o que plantar. Nossas sementes sagradas, né? Que tem sementes que são para nossas crianças serem felizes, saudáveis. Tem nossas sementes que é para o alimento também, né? Então a gente tem isso, só que se a gente não tem terra, a gente não consegue cultivar, né? Então falta isso. Isso faz parte da educação tradicional guarani. Nhamongaraí, que é o batismo, o nome em Guarani, que é sagrado para o Guarani. Se você não tem o Malpui, não tem a planta necessária para fazer o Nhamongaraí, você não vai ter Nhamongaraí mais. As crianças não vão ser mais felizes. As crianças não vão ser mais saudáveis. As futuras gerações vão ser doentes. Doentes espiritualmente e fisicamente. Então isso é muito perigoso para o povo Guarani. A gente vive em perigo constante. A gente não aponta dedo para ninguém, para culpar ninguém. Apenas lutamos. Lutamos de acordo com a nossa cultura, com os nossos saberes, né? Sem nunca passar por cima de ninguém, muito menos menosprezar alguém. A nossa luta é luta com respeito. Isso a gente tem feito há muitos séculos já e a gente vai continuar fazendo isso, porque a criança Guarani nasce lutando já para sobreviver pela vida e depois pelo território e pelo bem-estar, né? Então, essa é a luta do povo Guarani. Existimos para resistir, né? Isso. Pode dar o seu que era bom Sí. y que ficou. Sí, la verdad que es muy bueno la reflexión del cacique, porque el territorio, la tierra, el monte, es como una farmacia para nosotros, porque ahí están toda la medicina. Si alguien se enferma, vamos a buscar en el monte. Pero si no hay monte, ¿dónde vamos a ir? La medicina tradicional ya no podemos buscar si no tenemos monte. Porque el blanco piensa de una manera muy distinta que el pueblo originario, que el muigá, que el guaraní. Cuando tiene 10 hectáreas, 20 hectáreas, arrasa con todo, planta muchas otras cosas y ya queda sin monte. Pero el guaraní, el muigá no quiere para eso. Quiere tener para su medicina, para sus prácticas tradicionales, para que quede para mis hijos, para mi nieto, de generación a generación, para que se quede eso. Com certeza. Pero el pensamiento blanco como que dice, no, pero si allá hay monte, ¿por qué no tumba todo y plantan, hacen plata? Piensa de esa manera el blanco, ¿no? Pero el guaraní piensa mucho más que eso, tiene un pensamiento más amplio de decir, no, pero este lugar tiene que quedar para mis hijos, para mi nieto, para otras generaciones, tiene que seguir quedando ese monte, esa selva, ¿no? Es el concepto del muigá, de la tierra, del monte, de la selva. Lo mismo cuando un mayor o un anciano fallece. Es como que perder toda una biblioteca, Sí. porque ahí está la sabiduría, la inteligencia, en la cual nunca más vamos a compartir esa sabiduría, la cual nosotros vamos quedando poco. Por eso hoy los jóvenes están tratando de seguir adelante con esto, ¿no? Porque tiene que ser así. Porque a lo mejor llegaron muchas cosas, hemos entendido muchas cosas, otras cosas no, y tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir conociendo de otros ancianos mayores, compartiendo, y bueno, esa es la costumbre nuestra.
de transmitir conocimiento de generación a generación. Eso es, digamos, por eso repito en esto, por la lucha de ellos, por la tierra, es algo muy bueno y me siento muy orgulloso de eso, de conocerlo, de visitarlo. Y yo sé que un día que yo quiera decir, mira, quiero ir a vivir en Brasil, voy a decir, mira, ya está, hay un lugar donde puedo vivir. Porque esa es la costumbre también de ser nómades, ¿no? Sim. Mobilidade, né? Pero en su momento era, como decía hoy, de vivir de la caza, de la pesca, de colectar frutas. Por eso antes se vivía así nómades. Entonces, donde terminaba la fruta se movían del lugar, pero en esa época había monte, ¿no? Había territorio. Hoy los urbanos sacaron todos. Entonces, Hoje, hay cerca que sí, puede ir. sí, inclusive hay alambrado donde hay eléctrica, no puede cruzar y hay un territorio, bueno, así hicieron los supuestos dueños, ¿no? Y bueno, así vivimos. Pero bueno, pero yo la verdad insisto en eso, repito, me siento bien y contento por la lucha constante de los hermanos, de los caciques que siguen luchando, peleando. Y esto no tendrá fin porque cada vez vamos a estar más arrinconados, pero igual tenemos que seguir luchando, ¿no? Temos que ir. Eso. Siga aí com o tuyo, para seguir. Me habla um pouco de tua espiritualidade, como se dá essa espiritualidade para tu comunidade. Nosotros, la comunidad está el Opigua, que es el líder espiritual, ¿no? Y se hacen los rezos dentro de las comunidades, pero la participación es, digamos, instantáneo. No es que te dicen, vos tenés que ir a participar hoy, tenés que sentir vos mismo. De decir, mira, hoy quiero participar, hoy quiero estar conectado con el Opigua o con Ñanderú. Más que nada, no sé si para conectar con el Opigua, sino que es para conectar más con Ñanderú en realidad. El Opigua es como un puente que te hace para poder conectarte, ¿no? O como te iba a decir, de acompañar para que puedas estar conectado con el mundo espiritual, ¿no? En realidad el guaraní siempre tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? Todo lo que hacemos, todo lo que hace, porque si vamos a cortar un árbol, tenemos que ir a pedir al dueño de ese árbol, pedir permiso para cortar ese árbol. No es que vos te vas a cortar nomás y ya está. Tenés que ir a pedir, a preguntar si puedes cortar ese árbol. O sea, de esa manera es la espiritualidad, por eso todo tiene que ver con la espiritualidad. Gracias. A mesma, o mesmo para ti. Então, o povo Guarani, eu acho que é um dos povos mais espiritual, digamos assim, né? Por que isso, né? Porque tudo que existe na natureza tem espírito, tem dono. Né? A pedra, por exemplo, para o Juruá que não tem vida, não tem nada, para nós tem espírito. O barranco tem espírito, né? A água tem espírito, a árvore tem espírito, as aves têm espírito, os animais têm espírito, nós temos espíritos, né? Então, por isso ele é um povo espiritual, digamos, né? Para tudo que, como ele falou, para a árvore que você vai cortar, você tem que pedir permissão. Você vai caçar, tem que pedir permissão para a floresta, para você caçar. Você abater um animal, você tem que agradecer o espírito do animal, por isso. Por exemplo, os jovens da primeira caça que vai fazer, ele não pode consumir a primeira caça que ele teve. O primeiro peixe que ele pescar, a primeira ave que ele matar, ele não pode consumir. Os mais velhos têm que consagrar ainda para depois ele consumir. Então é um povo espiritual e a espiritualidade guarani que mantém o povo guarani até hoje. Se não fosse isso, eu acho que o povo guarani já seria não extinto, mas se tornaria um cidadão comum, digamos assim, né? Como muitos povos aqui no Brasil já não tem mais essa conexão com o meio natural, né? Não é culpa do próprio povo, mas as consequências das ações da sociedade não indígena fez com que esses povos chegassem a isso, né? Por exemplo, hoje a gente tem
etnias que têm igreja, diferentes religiões em seus territórios, né? Então isso não é porque ele escolheu isso, né? Mas uma sociedade veio e fez com que esses povos chegassem a isso, né? Você vai no território Guarani, no Matecoá Guarani, você não vai ver uma igreja. Não é porque ele não respeita isso, ele respeita, mas porém não é algo bom para sua cultura, né? Ele tem a UP, que dentro da UP, a UP é a verdadeira escola Guarani. Ali você aprende a ser Guarani, ser homem Guarani, ser mulher Guarani, ser guerreiro, ser guerreira. Ali você aprende, né? E quando a gente nasce, somos anjos novos que vêm habitar essa terra mal, digamos, e vai, né? Não é a terra sem males, né? Então essas vira o parque que a gente vive, né? Aí quando a gente nasce, a gente recebe o nome em Guarani, que é o Nhamongaraí. A gente vem de 4 aldeias sagradas, né? Que é o Nhamandurantá, Tupanetá, Carairetá e Jacararentá. Aí cada Guarani aqui vem de uma aldeia sagrada, né? Então eu, por exemplo, sou Verationdaro, eu vim do deus do relâmpago, das chuvas, da tempestade, Verationdaro, é do deus Tupã eu venho, né? Então a gente vem dessas 4 aldeias. Quem vem de Carairetá vai ser um curandor, vai ser um caraí, ou piguá, vai ser, né? Vai dar direção. Isso, vai dar direções de cura, da espiritualidade também, né? Então, você já nasce com esse dom, e esse dom vai sendo lapidado com o tempo, né? Aí, claro, você também tem que ser um bom aluno, digamos assim, né? Dos mais velhos, né? Das mais velhas, das caraí, cunhacaraí, que a gente tem que seguir, né? Então, a espiritualidade é muito forte entre o povo Guarani, forte mesmo, né? Porque a gente tem hoje, por mais que a gente vive muito próximo das cidades, das zonas urbanas, digamos assim, muitas doenças a gente também vai pegando, né? Mas a gente tem doenças específicas que é curado com o caraí, com o curandor, dentro da UP, através da espiritualidade, né? Então, a espiritualidade, eu diria que o povo Guarani é 100% espiritual, digamos assim, né? Se eu estiver errado, que me corrijam, né? Mas é 100% isso, né? Por exemplo, a gente vai, hoje, quando a gente veio para cá, a gente tem que sempre rezar e pedir a Nhanderu proteção no caminhar, né? Que Taperupá já vai ter, né? Então, todos os caminhos que a gente percorre tem seus perigos, né? Isso a gente tem que pedir permissão e nossos mais velhos também pedem proteção para que a gente faz esse caminhar até determinado local que a gente vai e chega bem, né? E depois retorna bem também, né? Então, o povo Guarani é espiritual mesmo, e isso que tem mantido até hoje, com essa cultura, com essa língua, com seus costumes de viver, é a espiritualidade. Se não fosse a espiritualidade, talvez a gente não estaria aqui conversando nesse momento com essa compreensão de ser Guarani, né? Acho que é isso. É isso. Você quer começar? Sobre espiritualidade ainda? Não, acho que eles resumiram o que eu estava pensando também. Essas cosmologias não só Guarani, mas também acho que de outros povos, né? Essa questão da espiritualidade é bem presente nesse sentido assim. De esclarecer que eles falaram que tipo, tu tinha que pedir permissão para árvore ou para o animal, não é nesse sentido assim, tu perguntar, eu posso te cortar, não é nesse sentido, tá? É de tu, né, como eles falaram, é de pedir espiritualmente essas divindades, né, que protegem a natureza, né, si. Então, essas cosmologias que a gente também tenta, acho que, como eles bem colocaram, acho que trazer também, né, o conhecimento dos não indígenas. Então, acho que essa compreensão também tem que partir de outro lado, também não somente a gente falar e outras pessoas não compreenderem também e respeitar também. Então, essa questão também a gente fala bastante também de sempre trazer aqui nesses movimentos. Bom, eu queria trazer um assunto que eu estou presente aqui como sexo feminino, e eu queria ver como é que vocês estão lidando também com o protagonismo feminino dentro das aldeias,
com as mulheres lideranças, com as mulheres cacique, com as mulheres assumindo cargos de poder e representando os povos, né? Como nós temos a ministra Célia Sacriabá, Nayara Tucano na cultura, temos várias mulheres representando aí, ocupando esses espaços, né? E eu queria saber de vocês como é que isso está sendo sentido, né, nas aldeias e pelos chondaras, né? Pode começar, Lécio. Essa questão do protagonismo da mulher, acho que não só nos movimentos, mas na comunidade, para a gente não é nova. É nova para quem está vendo isso recém com essa questão das mídias, né, que aparece, né? Mas a gente fica contente por essas parentes que estão no meio político lá. Não é fácil ficar nos meios dos lobos. Então, esse protagonismo da mulher feminina também a gente vê com bons olhos. Acho que essa questão, né, acho que do machismo também a gente tem um pouco da colonização europeia também, né? Porque eles falaram um pouco da questão dos rezadores também. Tem as rezadoras também, não somente a figura masculina, mas também tem a feminina que estão presentes nas comunidades. Então, eu acho que as mulheres são as nossas raízes, né, na comunidade. A gente traz força, a gente traz coragem a partir das mulheres também. Então, a gente tem lideranças na comunidade também feminina, inclusive na nossa, ela não pôde estar presente hoje porque tinha um outro compromisso importante. A gente queria até trazer ela, mas ela não pôde. Então, essa questão a gente também está, como eu disse, acho que trazendo não só nesses movimentos também, mas mostrando para essas crianças também que, né, independente se for mulher ou homem, ela é importante na comunidade, né? Inclusive o indivíduo guarani já é importante por nascer na comunidade. Então traz até a própria questão da educação, que é coletiva também, assim, nesse sentido, né? Não é uma educação individual também do ser guarani, toda a comunidade é responsável, né, por criar aquela criança. Então também vem dessa questão da educação também, essa questão da mulher como algo potente ali na comunidade, não só na comunidade, mas como a gente está vendo agora, né, como eu disse, no meio da política também. A própria, né, Sônia Guajajara, tem a Célia, tem a presidente da FUNAI também, Joênia, exatamente. Então, acho que é um movimento que vai crescer bastante também. Então, a gente está vendo aos poucos, na verdade, vocês estão vendo, né, os não indígenas, né? Então, eu também dou muita importância e encorajo também as mulheres a seguir nesse caminho da luta, né? Não somente, né, dos Chondaro, né, dos guerreiros, mas também elas aparecerem também com a gente. Chondaria. Então, falar do protagonismo feminino é gratidão mesmo, né? A todas as mulheres indígenas, de todas as etnias, também as não indígenas também, né? No povo guarani, a mulher sempre foi protagonista. Sempre foi. Para nós, ela sempre se faz presente, sempre faz parte da luta guarani, da existência guarani, na verdade, né? Mas para a sociedade não guarani, parece que ela não existe, né? É algo que parece que o Guarani é muito machista, né? Que tem que ser com o homem, tratar com o homem, com o cacique, com as lideranças, não a mulher. Mas a mulher, eu diria que tem a mesma potência de força, de luta que o próprio homem Guarani. Por que eu digo isso, né? Graças à mulher nós existimos. Sim, se não fosse a mulher, como é que a gente existiria, né? Graças às mulheres nós alimentamos, as mulheres preparam nossos alimentos. Né? Não é porque a gente manda, determina, não é isso não. É porque elas são preparadas para isso. Por exemplo, o homem na cultura guarani tem que caçar. Né? Tem que caçar, a mulher não consegue caçar. Mas a caça quem vai preparar?
Quem vai preparar para comer, né? É a mulher. Então a mulher é protagonista. É extremamente importante também. E se pensar hoje, eu faço questão na minha Tecoá, na minha aldeia, as mulheres serem protagonistas como lideranças também, como professoras, parteiras sempre foram e sempre serão. A gente tem um grande respeito. Isso eu trabalho muito na minha Tecoá, com os jovens principalmente, né? Porque muitos jovens casam sem muito compromisso, né? Acontece isso, é a realidade. Né? Não vou vir eu aqui dizer que é perfeito. Não, tem também né, seus defeitos também, né? Mas eu faço questão que todo jovem que vai se casar se constitua uma família que dure, talvez não para sempre, mas que dure por muito tempo. Eu tive meus finais avós Turíbio e Laurinda, que tiveram por mais de 60 anos juntos, né? Muito tempo. São exemplos que a gente tem que seguir. A minha avó, uma grande liderança na questão da luta pela educação escolar, fez parte do programa Saberes Indígenas como pesquisadora, como formadora. Então as mulheres têm um potencial muito grande e a gente tem que trazer elas conosco, não é dar oportunidade, mas sim trazer conosco, trazer com a gente para essa luta, e elas estão com a gente. Então, para mim, a mulher é extremamente importante para o povo guarani, sempre foi, sempre será importante, sem me prolongar muito aí, mas a mulher tem que ser respeitada, tem que ser tratada com carinho, com amor, com todo o respeito que ela merece, e ela faz parte dessa luta e sempre fará. Na minha Tecoá, pelo menos, tem que ser assim. Que bom. Alguém mais quer falar sobre a importância da mulher na sua vida? Iva. Yo creo que las mujeres siempre tuvieron importancia dentro de las comunidades, porque también son conocedores de medicina tradicionales, de hacer remedio. O sea, siempre estuvieron. Pero es verdad también de que a veces no aparece tanto dentro de, así en las reuniones más visibles, pero siempre en la aldea son importantes y están acompañando para que sean a su esposo, le dan fuerza para que puedan participar y compartir en las reuniones y seguir adelante, porque si no fuese por ese apoyo tampoco estarían, ¿no? Es verdad de que siempre estuvieron. Graças. Vamos encerrar então falando do tempo guarani. Para mí, yo siempre digo, el tiempo guaraní es como que no tiene un inicio, no tiene un fin. Para mí ese es el tiempo, ¿verdad? Continuo. O el tiempo guaraní. Porque yo me acuerdo que, por darte un ejemplo, ¿no? Porque los Yoruba dicen, bueno, en el trabajo tenemos que llegar a las 7 de la mañana, ahí hay que estar esa hora y salimos a las 12, no. El verdad, o el guaraní va a llegar cuando tiene que llegar, no por esa hora que está marcado. O hay momentos, hay tiempo que no puede participar y no va a ir. Pero el blanco no, tiene que ir como sea, como lo que cueste tiene que estar ahí. Pero el verdad se maneja de otra manera. Para mí ese es el tiempo, ¿verdad? ¿No? Graças, Cid. O tempo guarani é natural. A natureza é o tempo guarani. Por exemplo, nós quando vamos trabalhar, os homens, por exemplo, os sonhos que revelam, o que a gente vai fazer no dia seguinte. Não é algo planejado. Vamos plantar amanhã. Não. Os sonhos nos revelam, tanto é que quando a gente acorda, temos que sentar ao redor do fogo, cada um contar seus sonhos, o que sonhou. E a partir disso, o líder espiritual vai dizer o que a gente vai fazer. Não, hoje vocês vão caçar. Não, hoje os sonhos revelou que vocês têm que ficarem na Tecoá, ou têm que ficarem ao redor do fogo, fumando petenguá, ou tomando chimarrão, ou vamos visitar o parente. Então o sonho é o tempo natural, digamos assim, não trabalhamos com relógio, não é desta forma que é o nosso tempo, digamos, né?
Tem o tempo da colheita, tem o tempo do plantio, tem o tempo da coleta dos frutos, tem o tempo da pesca, tem o tempo da caça, porque os animais, para você matar, os animais não têm que estar em reprodução. Tem que ser a época que os animais já se reproduziram e estão propícios para caçar. Os peixes também. Então não é o dia, não é o mês, não é o ano que é o nosso tempo, né? Então os sonhos, na verdade, que nos diz qual o tempo certo de fazer determinada atividade, né? Então assim, o tempo guarani. E como é que vem a escola para dentro dessa realidade? E como é que vocês transformam essa escola numa escola de educação indígena, para os indígenas? Falar da educação, ainda estamos falando de uma imposição do Estado brasileiro, né? Ainda tem essa imposição. Quando a gente fala da escola, do aprendizado, é um formato novo, né? Onde tem um professor, uma figura professor, onde tem que ter um espaço para isso. E o que se ensina é a escrita, através da escrita, vários aspectos, vários valores, né, da cultura guarani e também da cultura não guarani, né? E ainda tem o sistema que ainda é impositório em relação a isso. Tanto é que você começa pelo calendário. O calendário guarani, o ano novo, começa em meados de metade de agosto a metade de setembro, é o ano novo, né? Mas para o Juruá é janeiro, 1º de janeiro. E a aula tem que começar para o fim de fevereiro, o ano letivo, né? Ainda é uma briga nossa. Ainda estamos trabalhando a educação escolar com essa força de imposição do Estado, onde não reconhece ainda o sistema próprio do povo guarani, o calendário guarani, a metodologia de ensino guarani, o que se ensinar, né, dentro da escola, né? Ainda não é respeitado. O que o Estado tem feito hoje? A escola não tem construído, o espaço físico não tem construído, tem contratado os professores. Contrata o professor, 20 horas, 40 horas, a merendeira lá, bota um grupo de 10 a 15 alunos, você é responsável por isso? Isso o Estado tem feito até agora. Ainda não temos educação escolar guarani diferenciada. Estamos muito longe ainda. Essa briga é muito árdua, muito difícil, mas a gente vai vencer. E aí já vem a universidade, né? A escola nem está fundamentada e já vem a universidade. Sim, vem a universidade. Nossas crianças, nossos filhos estão se formando, terminando o ensino médio, a partir disso já ingressando na universidade. É atropelado, digamos, né? Não é no devido tempo, né? Adequado para o povo guarani. Mas mesmo assim a gente prepara ainda nossos jovens para adentrar na universidade e não se tornar um cidadão comum. Vai lá como indígena guarani, volta como indígena guarani, mas com o conhecimento do Juruá mais ampliado, digamos assim. Não o conhecimento umbiá, porque o conhecimento umbiá não se trabalha na universidade, né? Agora o conhecimento Juruá, muita coisa se ensina, e dessas muitas coisas talvez metade pode trazer para a aldeia que pode ser positivo para a aldeia, né? Por exemplo, aqui um exemplo, né? História aí, de professor de história que foi na universidade, ficou 6 anos, 5, 6 anos, está voltando, está lecionando dentro da TECOA, dando aulas para as crianças, então nada melhor do que ter um guarani ensinando história. Claro, com a visão que aprendeu lá e principalmente com a visão guarani. Então isso é muito importante. Então, Laís, pode falar um pouquinho para a gente como que se dá a saída da formação da educação formal e essa entrada dentro da universidade e depois o retorno da universidade para dentro da aldeia, porque são várias linguagens, né, diferentes. Sim, essa questão da universidade, né, dos alunos ingressarem também, acho que surgiu desses movimentos dessas próprias lideranças, né, antigas que demandaram, né, esse espaço que nos foram negados, né. Então a gente está ingressando também aos poucos. Também o povo guarani foi o que mais resistiram, né, nesse sentido assim de, né, trazer a educação não indígena, né, para dentro das aldeias. Então para a gente isso é uma coisa nova, como ele comentou. Acho que não fazem nem 30 anos, né, que a gente tem escola na aldeia, então pra gente é uma coisa a ser descoberta também ainda. A gente vai ver quais os frutos que a gente vai colher também, claro que a gente está vendo, como minha própria formação e de outros que se formarão também. Mas essa ocupação desse espaço se faz necessário, nesse sentido de que a gente busca essa reparação histórica, essa justiça social,
Então, é nesse sentido que eu vejo a academia, né? A importância da academia. E como o Eloy falou também, acho que a gente é apenas mais como uma ferramenta também de ajudar as lideranças, né? Não só como professor, mas como advogados, médicos. Então, Diplomata, né? Agora a gente vai ter um diplomata indígena. sim, então eu vejo nessa perspectiva, né, a academia para o povo guarani, né? É uma coisa nova que a gente está descobrindo também. Legal. Então, gente, a gente está aí avançando na conversa. Eu gostaria de saber, então, o que vocês pretendem nos apresentar amanhã, qual é a dinâmica que vai trazer aqui para a própria Romaria, né? Como é que vai acontecer? Onde é que a gente pode encontrar vocês? Em que momentos vocês vão estar nesse movimento? Então, o dia de amanhã vai ter os parentes aqui da Tecoá Coenju, aqui de São Miguel das Missões mesmo. Estaremos fazendo a abertura, né, com um cerimonial guarani e também uma fala minha vai ter amanhã, né? Então a gente vai estar no meio aí também, na caminhada também. Vai nos encontrar por aqui mesmo, digamos assim, né? Essa vai ser a dinâmica amanhã. E vai ter um espaço de venda de artesanato? Sim, também tem a barraca já aqui já preparado já para a exposição de artesanato também. Legal. Então, mais alguém de vocês quer dizer alguma coisa, deixar uma palavra? Os meninos aí que... Ivan? O Ivan fala ali, ó. Deixa uma palavra aí, Ivan, para nós, para encerrar, fechar a noite. Aunque me faz uma pergunta aí. Faz. Sempre penso, né, que a terra sem mares, o Guatá, Microfone para ele. o Guarani, e tem essa dor, essa fratura do que vocês trouxeram, e ele tem um pressuposto originário, né, de você, assim, que esse bem, pode ser... Tenho lido, né, o Aguijé, né, a mesma figura do Maino-i na mitologia, né, que é a figura da pureza de coração. E aí, já que é a pergunta, eu pergunto para todos, assim, vocês se sintam inspirados para dizer como quiser, né? Eu tenho tempo lido e me aproximado da vossa cultura com muito também respeito, assim, e isso me encanta muito, então, e isso se dá mais na prática do que... né, nos livros. Então eu queria escutar de vocês essa perspectiva, a busca da terra sem males, né, é a busca do bem. Então, o que quer dizer esse bem, assim, na Porã também, né, na cosmologia, na cultura agora. E aí já até por essa prosa boa em Aguidjevete. Pode falar. Então vai, Ivan, responde aí. O que é a terra sem males, Ivan? Como que é? Não. Eu começo depois eles vão complementando. Tá. Então, falar do Aguimanãe, falar do Aguijé, é falar do bem viver guarani, né? Antigamente, o Guarani tinha o Guatá, né? O Guatá em busca do Aguijé. O que é o Aguijé? O Aguijé é uma transformação para a vida eterna. Caminhava na faixa litorânea. Por exemplo, o mar, para nós é Pará, o mar, né? E aí tem que sempre caminhar na faixa litorânea, sempre, né? Em busca do Aguijé. E o Aguijé vai se alcançar através da espiritualidade, né? Através dos rezos cotidianos na UPI, né? O Dirodim, Moraí, na UPI, né? Através disso, Nhanderu vai dar a oportunidade de alcançar essa vida eterna, né? Então, aí você vai alcançar a terra sem males. A terra sem males, hoje pode se entender como a partida dessa terra aqui, desse território
material. não tão bom, né? Para ser essa vida eterna que, por exemplo, eu falei antes, quando a gente nasce é um anjo novo que vem habitar, né? É Piauí, vem habitar essa terra que tem de tudo, tem de algo de bom, de ruim, tem de tudo, né? Aí quando a gente morre só físico. O anjo, o espírito, ele vai para Nhanderurentã. Aí vai para essa terra sem males, onde não existe doença, não existe maldade, não existe nada. É fartura em saúde, não em alimento, mas em saúde. Então isso é a terra sem males, né? Mas também podemos falar da terra sem males aqui também, nesse território, nesse Urupá também. O que seria a terra sem males aqui? Seria a terra, território com mata, com animais, com aves, com água, né, natural, e a terra boa para cultivar nossas sementes sagradas que Nhanderu deixou para nós. Watiwi, Tchanjaweti, Manduí. Isso seria a terra sem males aqui, mas é a terra sem males após a partida, digamos assim, né? Então esse seria a terra sem males e também o Aguijé. O Aguijé nem todos os Guarani alcançam, né? Porque é um desafio muito grande, um desafio árduo também, né? E você tem que merecer. E quem se tornou Aguijé, alcançou Aguijé, foram muito poucos, assim, principalmente foram o Piguaqueiro, né? Os Opiguá que sempre alcançaram número pequeno, digamos assim. Hoje em dia, dificilmente ele aqui vamos alcançar o Aguijé. Dificilmente vamos alcançar. Por quê? Não é porque nós não merecemos, mas devido que os territórios já não dão mais condições para isso. Então falta espaço para isso. O território não tem mais mata, não tem mais a erva medicinal, não tem mais os rios, né? Então falta condições para isso, né? Se a gente tivesse essa terra sem males aqui, aí com certeza nós ainda alcançaríamos o Aguijé. É isso. Nossa. Agora, Ivan, vai lá. Ele tem o microfone lá. Ele tem. Bueno, para finalizar este evento, para una reunión pequeña esa que estamos teniendo acá, bueno, es muy importante de venir a contar las cosas como son. Los problemas que tenemos hoy en día con nuestra gente, culturalmente, digamos. Bueno, para mañana vamos a estar preparados para decir más cosas. Y bueno, nuestro viaje fue largo, entonces estamos un poco cansados. Y bueno, estoy muy contento con todo esto. Estoy sinceramente feliz. Graças. Graças. Alguém pode falar de Manoí? Vai, professor. A relação do Guarani com esse mundo dos seres sencientes, os animais, os beija-flor, a borboleta, todas as relações. É que, na verdade, na mitologia guarani, tinha inicialmente um mundo perfeito, né? Onde os Guarani viviam, né, de acordo com a cultura, de acordo com, né, o que a gente tinha, né, nessa mitologia. Aí a partir, né, nessa já introduzindo nessa questão dos animais, o que o significado também tem deles, a partir desse, digamos que desses, na mitologia, a partir desses pecados, né, dos próprios Guarani, os Guaranis foram se tornando em animais distintos, né? Nhanderu foi tornando cada Mbá, né, cada ser Guarani em um animal distinto de acordo com os seus pecados, né? Tem essa mitologia ligada aos Mainoi também. Por exemplo, tem Mbás que se tornaram, né, papagaios, tem animais que se tornaram tamanduá, tem animais que Mbás que se tornaram acaé, que é
agrária. Então, tem um pouco dessa mitologia também envolvida nessa questão do que é o significado dos animais. Então, primeiramente, você acreditou que teve esse primeiro mundo, depois seria esse segundo, né? Que a gente está aqui, por exemplo. Então tem essa questão da mitologia envolvida na simbologia dos animais. Mas também não só na mitologia, mas eu acho que os animais têm uma imensa importância, né? Para os guaranis, assim, no sentido de trazer saúde, como ele tinha comentado, não só para a gente, mas principalmente para as crianças. A gente tem vários animais de estimações também, animais selvagens e tal. Não tirado, digamos que, como os não tiram à força, mas alguns animais feridos, ou alguns animais que não pôde sobreviver na natureza, a gente cria como animal de estimação também. Tem um pouco dessa questão do cuidado com os animais também. Então esses, inclusive, o colega ali perguntou da questão do Mainoi, que é o beija-flor, né? Então, esse caminho que o beija-flor vai para Nhanderu, então a gente está seguindo esse caminho do beija-flor. Então tem essa... O caminho da sutileza, né? Bem sutil. Então tem essa simbologia do Mainoi. Legal. Então tá, gente. Fala aí. Nós ficamos então aqui. Alguém mais quer fazer pergunta? Podemos caminhar? Então, queria agradecer a vocês, a Grupo AVT, e muito emocionada de poder estar conversando com vocês. É uma grande honra conhecer toda essa diretamente, né? Todo esse conhecimento, essa cosmovisão, essa espiritualidade. E aí amanhã a gente se encontra para fazer o que viemos fazer, né? Que é estar presente nessa comemoração com nossos corpos, com as nossas histórias e trazendo aqui a presença dos que vieram antes de nós, dos nossos antepassados, nossos ancestrais. Sou muito grata a vocês. Roda o filme na minha cabeça. Depois de tudo, chegar aos 70, só por pura graça, só por pura graça. Lembro no filme da vida dos direitos que não tive. Não pude ter medo, vacilo ou cansaço. Não pude ter crises, nem direito à omissão. Isso comprometeria a luta e a dignidade de tantas vidas. Isso comprometeria a luta e a dignidade de tantas vidas. Meio assim cheguei até aqui, chucro, teimoso e reverente, fora do prumo, sincero demais, mas disposto e esperançoso na força da vida e do amor, pedindo sempre aos parceiros que me farquejem e corrijam, para que meus muitos defeitos não sejam mais salientes, e a graça de Deus, para que meus muitos defeitos não sejam mais salientes,
e a graça de Deus. Obrigado, família de sangue. Obrigado, família de hábito. Camaradas de trincheiras. Obrigado. Obrigado, família de sangue. Obrigado, família de hábito. Camaradas de trincheiras. Obrigado. Obrigado, família de sangue. Obrigado, família de hábito. Camaradas de trincheiras. Obrigado.